uma proposta aí mais interessante do futebol da Europa para a Inter de Milão, a tendência é que no máximo no início da semana que vem o Gabriel... A janela é até o dia 31 de janeiro, só que essa janela é uma janelinha, né? Não é aquela janelona, é uma janelinha. Mas a tendência é que o Gabriel renove o contrato, o que não impede do Flamengo tentar a contratação do Pedro. O empresário do jogador, do Pedro, já viajou para a Itália hoje para levar a proposta do Flamengo à Fiorentina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A contratação do Pedro não tem nada a ver com a permanência do Gabriel, porque o Jesus entende que são centroavantes com características diferentes. Por falar em características, em valências, em qualidades, preparamos o card do Gabigol aqui, para você cornetar André Rizek ou não. Sim, senhor. São 1, 2, 3, 4 estrelas e meia de média. A finalização, nota máxima, 5 estrelas. Velocidade, 4 estrelas. Movimentação, 5 estrelas. E visão de jogo, 4 estrelas e meia. Esse é o Gabigol. Sabe que eu sou um professor mais exigente que o senhor, né? Porque Sim. Isso aí é card de Romário, né? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Mas o senhor é muito generoso nas suas análises. Eu também pensei nisso, sobretudo na questão da finalização, né? Porque o Gabigol costuma ser criticado porque faz muitos gols, mas perde muitos gols. Mas acontece que o cara fez 43 gols na temporada. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como é que eu vou tirar a estrela dele? Artilheiro da Libertadores. Né? Velocidade, o rei da América. Velocidade, o cara corre. Né? Movimentação, se movimenta. Bastante, inclusive. Visão de jogo. Aí eu tirei na visão de jogo, mas... Faltou um professor assim para me avaliar nas aulas de física lá no colégio, viu? Eu teria sofrido menos. Na física eu também. Um professor generoso assim. Física e química, meu Deus do céu. Química, biologia. Quando você fizer o card do Messi, não vai ter estrela, hein? Para completar ali, hein? Nós vamos fazer o card do André Rizek até o final da semana. O Central do Mercado acaba na sexta-feira. Sim, senhor. Estamos prometendo. Se o Nicolas, filho do Thiago Gurgel, não nascer até sexta-feira, a gente vai fazer o card. Muito obrigado. Se nascer, ele vai sair, vai desaparecer. Será uma honra. Será uma honra. Então me aguarde, André Rizek. Tá bom. Meu Deus do céu. Valeu, Sereto. Um beijo, hein? Abraço. Valeu. Olha só, a gente falava muito que o acerto do Flamengo no ano passado foi ter um grande time e usar todos os jogadores do seu elenco, deixar todo mundo na ativa, coisa que não ocorreu com o Palmeiras. Estou aqui fazendo as contas. Vamos supor que o clube consiga contratar o Pedro. Ele vai ficar no elenco com Michael, Bruno Henrique, Vitinho, Pedro Rocha. Berril já saiu? Berril não saiu ainda, mas deve sair. Então vamos tirar o Berril. Gabigol e Pedro. É gente pra caramba também, hein? Você diz no ataque? Sem contar... Fora o Lincoln. Sem contar os jogadores de meio campo que acabam, né, por característica do time, jogando, que é o Everton Ribeiro, que joga do lado, né? Você vai jogar com 2 jogadores de lado de velocidade, você não vai tirar o Everton Ribeiro do time. Você não vai, nesse momento, mantida a base do ano passado do Flamengo, esses jogadores todos contratados vão ter que trabalhar e vão ter que esperar a oportunidade deles para poder entrar no time, né? Não tem nenhum jogador desses contratados que você vai falar, não, esse vem para ser titular. Se o Flamengo conseguir manter a base do ano passado, que é o caso do Bruno Henrique, que parece que está conversando para renovar o contrato, se a questão do Gabriel for mantida e ele continuar também, todos esses jogadores que são bons reforços, né, interessantes para qualquer equipe, são jogadores que vão ter que esperar a oportunidade, vão ter que trabalhar para ter a oportunidade, porque o ano passado, o ano do Flamengo, o time do Flamengo ano passado produziu muito bem. Mas quando precisou de variação nos jogos difíceis, por exemplo, contra o River e no próprio Mundial, ele não tinha essa possibilidade. Sim. É o próprio Gabriel, que teve um ano incrível. A final do Mundial faltou muito da movimentação dele, se você comparar ali movimentação de ataque, o Bruno Henrique conseguiu a manutenção do que ele foi durante toda a temporada naquele jogo e o Gabriel não, ele encontrou dificuldade, porque é uma limitação técnica dele, embora ele tenha feito um grande ano no Brasil, e o Jorge Jesus não teve essa variação. É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, para o futebol brasileiro vai funcionar.
aqui vai funcionar, mas quando tem aquele grau de dificuldade, o time não tinha recursos no banco de reservas, tanto que ele tentou. Vitinho, Lincoln, até teve a chance do gol do Lincoln. A gente está falando de um jogo porque é um jogo de dificuldade mesmo, né? River Plate, Santos, o próprio Atlético Paranaense, que para mim foi um dos jogos mais incríveis do Flamengo na temporada. Agora, eu acho que sai da questão do time titular e vai para variação. Faltou variação para o Flamengo e vai faltar quando subir o sarrafo para jogos difíceis. Aqui vai se resolver, o Vitinho vai entrar e vai resolver, o René entrou, resolveu, o Lincoln entrou e resolveu. Quando tem aquela dificuldade, faltou movimentação do ataque, isso aí eu já acho que é uma questão técnica, e opção no banco de reservas. Fortalecimento do elenco, né? Agora, complicado é fortalecer o banco com milhões gastos pelo Michael. Mas aí eu acho que... Aí é o patamar do time. Eu acho que são duas questões, né? A primeira é fortalecer o elenco para você dar alternativas e até sombra para esses jogadores que estão jogando, porque é importante, né? Quando o jogador que é o titular do time, ele vê que fora está um cara de qualidade, a tendência é ele manter o seu nível ou até ter que melhorar. Ricardo, desculpa te interromper, que você falou e eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Tite lá atrás sobre por que o time campeão do mundo em 2012 caiu tanto no ano seguinte. E ele falou que ele cometeu uma falha de manter o elenco. Sim. E ninguém teve desconforto. Eles estavam absolutos. E talvez o Jesus tenha pensado nisso. Esse time ganhou tudo e eu preciso ter uma concorrência no elenco para os caras continuarem com fome. Talvez o Jesus tenha pensado algo nessa linha. Bom, mas eu acho que é isso, além, lógico, de poder contratar, tendo condições financeiras, caso do Flamengo, nesse momento no mercado, de também não fortalecer ou fortalecer o seu time, o seu elenco. Enfraquecer os adversários. Isso foi uma prática do Palmeiras nos últimos 4 anos. Lógico, são jogadores que poderiam estar sendo contratados e sendo reforços para as outras equipes. Acho que a questão do Flamengo para esse ano, o Flamengo tem 2 adversários, tem 2 pontos como adversários, acho que essa temporada. São os adversários em si, né? Seja no Campeonato Estadual, Copa do Brasil, enfim, Libertadores, Brasileiro, né? Porque, lógico, todos os times aí estão procurando se reforçar, estão procurando melhorar, qualificar mais os seus elencos, mas ainda acho que o Flamengo, nesse aspecto, está acima dos outros em relação à qualidade, principalmente com esses reforços, e mantendo o seu time. Manutenção. E, principalmente, eu acho também, como adversário, a sua postura mesmo. O Flamengo ser o seu próprio adversário. Ou seja, o Flamengo chegou o ano passado num momento, num patamar, que para manter isso esse ano vai exigir muita concentração, vai exigir muito trabalho, vai exigir muita dedicação. O Flamengo, por incrível que pareça, ele vai ser ele vai ter o desafio de se superar. Entendeu? Por quê? Porque quando você atinge o êxito que o Flamengo atingiu, o ano seguinte, em relação à exigência do torcedor, em relação à exigência de quem acompanha o dia a dia da imprensa, em relação à exigência até profissional mesmo, de não se acomodar, do jogador todos os dias estar se alimentando, estar tendo iniciativa de poder buscar novamente aquilo que conquistou, de repente, o ano anterior. Então, isso é um ponto, é um desafio que o Flamengo vai ter. Ele vai ter que ter muita concentração, Jesus com a sua experiência, a comissão técnica, os jogadores, de se preparar muito para não deixar esse tipo de situação atrapalhar o rendimento do time na temporada, porque atrapalha. O time que consegue o que o Flamengo conseguiu tem que se ter muito equilíbrio no ano seguinte para ter a manutenção de qualidade e principalmente de desempenho. Olha, o Flamengo tem para reserva do gol o César, ele tem para reserva da lateral direita o João Lucas, que veio do Bangu. Hoje ele tem Tuller e Gustavo Henrique como opções ao Mari e ao Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio pode ter um ano também de convocações para a seleção brasileira. Na esquerda ele tem o René como uma opção ao Felipe Luiz. Contratou o Thiago Maia para uma opção ao Arão ou até ao Gerson. Tem o Diego como opção ao Gerson. Eu vou pular os armadores. Aí no ataque ele tem o Michael e o Pedro Rocha como uma opção ao Bruno Henrique. O Pedro Rocha pode jogar também na função do Gabriel. Pode chegar o Pedro. Vitinho. Ainda tem o Berril. Ele só não tem assim um reserva de um nível muito alto
para a função de armador, do Everton e do Arrascaeta. Ele pode adiantar o Diego, mas eu acho que o Diego rendeu mais como segundo volante. Ou até o Gerson ele pode adiantar. Sim. Mas está se transformando num elenco daqueles. Eu mandei uma mensagem para a Nádia Mauad, porque quando é o assunto Atlético Paranaense... A mulher que mais trabalha nas férias. Ela está de férias. E ela disse que o Corinthians está muito confiante, corroborando aquilo que o André Hernan informou ontem, no Bem Amigos, o Sereta informa agora, que o Corinthians está muito confiante em fechar até quinta-feira. Ela acha difícil, como eu também acho. Se eu fosse o Atlético Paranaense, não liberava nem morto o Rony para o Corinthians. Mas o Corinthians está confiante nessa contratação. E esse time reserva do Flamengo que eu escalei aqui pega a vaga na Libertadores, hein? Sim. O entrosamento, hein? Não, time bom, né? Melhor que 60%, para ser generoso, para ser, aliás, modesto, dos times brasileiros. Você não acha? Pega a vaga na Libertadores. Sim, bom time reserva. A Amanda Kestelman traz as informações de hoje do Flamengo. Olá a todos, mais um reforço do Flamengo conheceu o CT do Ninho do Urubu. Na manhã desta terça-feira, Michael passou por aqui para continuar realizando uma bateria de exames antes de ser anunciado oficialmente como reforço do Flamengo. Mas a principal notícia dessa terça-feira não envolve nenhuma chegada, e sim uma permanência importante. Gabigol e Flamengo, enfim, estão encerrando a novela sobre a permanência do atacante para 2020. Uma reunião realizada no último domingo entre o staff do jogador e a diretoria do Flamengo chegou bem perto de um denominador comum e há otimismo no Flamengo. O clube espera resolver essa situação e manter o Gabigol até a próxima semana. Mas essa situação bem encaminhada com o Gabigol não tira o interesse do Flamengo em outro atacante. A notícia trazida hoje pelo Felipe Schmidt, do Globoesporte.com, é de que o empresário do Pedro viaja à Itália para tentar resolver essa situação com a Fiorentina. A diretoria do Flamengo entende que as negociações com o Pedro estão em fase inicial, mas acredita também que a boa vontade do jogador que quer vir jogar no Flamengo vai pesar nesse momento. Lembrando que o Flamengo é um clube que está sendo muito agressivo no mercado nesse começo de temporada. Apresentou ontem o Pedro Rocha. Ainda tem uma situação muito bem encaminhada com o volante Thiago Maia do Lille e pretende também resolver e anunciar esse jogador até o fim da semana. Essas são as principais notícias por aqui. Um abraço a todos.